Olá, está no ar o programa Bíblia Aberta. É um prazer saber que está na nossa companhia e é um prazer saber que está aqui para estudar a Palavra de Deus, neste que é o seu estudo aprofundado da Palavra de Deus. Eu chamo Paulo Neves e sou o anfitrião deste programa. É um prazer saber que nos acompanha através das várias plataformas disponíveis. Queremos saudar aqueles que nos veem através do canal 186 da Mel, também aqueles que nos veem através do YouTube ou aqueles que nos ouvem através da Rádio Clube de Sintra e 91.2 FM da Grande Lisboa. Não importa o método que escolha, o importante é estar connosco e, sobretudo, aprender sobre este tema tão importante que nós estamos a tratar, que é o tema do Êxodo. É um tema bastante importante que nos mostra um Deus não só que é criador, mas também um Deus libertador, o Deus da aliança, o Deus da construção do tabernáculo, do santuário, para mostrar a sua grande glória. Todos precisamos de crescer, todos precisamos de crescer espiritualmente, todos precisamos de crescer na nossa fé, e Moisés precisou também de ter um vislumbre da presença de Deus, do seu encontro com Deus, e por isso o tema de hoje é rogo-te, mostra-me a tua glória. É um pedido que Moisés faz a Deus, e para nos ajudar a explicar este pedido tão importante, temos connosco o painel residente, o pastor Hortelinda e o pastor Pedro Esteves. Bem-vindos aos dois. Bom dia, Paulo. E também o pastor Hernani. Já é um prazer, tivemos na semana passada e é um prazer continuar consigo esta semana. Olá, Paulo. Obrigado pelo privilégio. Muito bem, estamos a falar então sobre este grande pedido que Moisés pede a Deus, não é? Por favor, ou rogo-te que me mostres a tua glória. E eu vou começar com o Pedro, vou ler aqui um capítulo 33 de Êxodo, do versículo 7 ao versículo 11, que diz: tomou Moisés a tenda, a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava no meio da tenda. Pedro, qual é que é o propósito de Deus ao construir esta tenda chamada tenda da congregação? Sim, podemos sem dúvida ver aqui, Paulo, que há uma grande intencionalidade de Deus ao criar este espaço, especialmente neste momento da história do povo. Há um conjunto de experiências de encontro, de presença, que são muito significativas aqui nesta história e que nos mostram esta ideia fundamental de que Deus busca intencionalmente o encontro com o seu povo, é a sua vontade estar, manifestar-se e revelar-se. Essa é, obviamente, como sabemos, uma das grandes verdades que a Bíblia revela sobre Deus. É que Deus quer o encontro. Então, esta história, esta descrição que temos aqui no capítulo 33 de Êxodo, e já estamos a aproximar-nos do final do livro, não é? Temos vindo a fazer aqui um estudo contínuo, quase capítulo a capítulo, e não podemos esquecer aquilo que ainda na semana passada aqui falávamos, porque no capítulo anterior tivemos essa descrição de um povo que, ao não ver Moisés durante uns dias, aquilo já deturpou completamente, não é, a estrutura espiritual deles. E, portanto, a primeira lição que nós percebemos aqui é de que Deus, apesar dessa idolatria, desse afastamento, Deus não desiste do encontro com o seu povo. E por isso, esta intenção de Deus de manter viva a comunhão e criar instrumentos para essa comunhão é muito significativo. Nós sabemos bem, a Bíblia revela isso de tantas maneiras, que existe um fosso. O profeta, não é, diz mesmo que existe um fosso de separação entre nós e Deus, não é? Que a nossa iniquidade cria. Esse fosso de separação é tão grande que Deus acaba por ser Ele a ter que dar passos para que seja possível ultrapassar esse fosso.
E nesse sentido Deus cria instrumentos de mediação e de aproximação. É isso que esta tenda aqui vai representar. De facto, é um lugar de encontro onde é possível, de uma forma ordenada, se quisermos, e estruturada, realizar a presença de Deus. Alguns textos na Bíblia falam-nos muito sobre esta proposta permanente de Deus de restaurar comunhão. Como nós estamos quase sempre num processo autodestrutivo de nos afastarmos de Deus, de bloquearmos os canais de comunicação, nós vemos Deus sempre em busca dessa comunhão. Tiago 4, um texto muito conhecido, versículo 8, que diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quer dizer, Deus está permanente disponível para essa comunhão. Ou em João, 1 de João 1,9, bem conhecido esse texto, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, há caminhos de restauração daquilo que estava quebrado. É esse o sentido que eu estou a chamar aqui a atenção, que Deus tem sempre abertos esses caminhos. Por isso nós vemos, Êxodo 32, então, o afastamento total do povo de Deus, e no capítulo a seguir já estamos a ver Deus a criar essas pontes e esses caminhos de restauração. Interessante. Dessa ligação. Muito interessante. E vemos também que a questão aqui do líder, Moisés, tem muita importância também neste caminho de restauração. É. Por isso é que os homens, as lideranças, elas de facto são um dos princípios de Deus, precisamente para estar constantemente a fazer essas pontes. É por isso que o sacerdócio pretendia ser era um projeto de mediação. Os profetas eram um projeto de mediação. Os espaços de culto ou de presença de Deus, como é o caso aqui, são espaços de mediação, em que Deus permite que a sua presença seja percebida e realizada no concreto. Portanto, isto diz-nos muito sobre Deus. Também dizer que esta tenda ensinava que a adoração a Deus, ela envolve reverência. Há sempre este aspecto muito importante, nós percebermos que a reverência cumpre realmente um papel muito importante. Pois o reconhecimento de quem é Deus tem que estar sempre presente. Não é? A percepção do sagrado, né? Essa percepção do sagrado. E isso é muito interessante porque este processo de criar instrumentos também de reverência nunca podem ser interpretados às vezes como meras regras, como se o cumprimento das regras é que fosse a reverência. Isso é uma coisa que nós percebemos ao longo da revelação dos profetas, é que mesmo se Deus estabelece algumas formas, na verdade ele não é as formas que Ele quer. Se elas forem instrumentos para chegar onde Deus quer, ótimo. Senão Deus várias vezes disse: nem os vossos sacrifícios estou interessado, nem as vossas orações, nem os vossos jejuns, não é? E vimos Jesus também atacar muitas vezes a formalidade, por exemplo, dos fariseus, que também tinham essa formalidade que aparentemente seria a forma de manifestar reverência, e não era. Era a irreverência no seu estado mais profundo. Então, a ideia de que é preciso reverência não é: deixa-me cá ver quais são as regras que temos que cumprir. Ainda hoje nós na igreja temos sempre este risco de interpretar a reverência como seja o cumprimento de um conjunto de regras. Então, mas também, se não temos as regras, se calhar não chegamos lá. Sem dúvida. Sem meios, sem canais, sem instrumentos. Não é? Por isso é que Deus vai revelar aqui algumas regras, onde é que se devem posicionar, como é que olham, porque são instrumentos para o humano, o limitado, ter realmente uma percepção da grandeza, da solenidade do sagrado. Estou a lembrar agora, quando Moisés vê Deus na sarça ardente, Deus diz para ele: tira as sandálias. Tira as sandálias dos pés. Né? Quer dizer, a primeira regra de percepção do sagrado, Moisés estava aí na direção de Deus, como alguém que queria encontrar com ele, e Deus disse para ele: vamos afinar um bocadinho a tua percepção do sagrado, vamos tirar as sandálias. Né? Então, eu termino dizendo isto: tal como no texto que leste, percebemos aí algumas destas tais regras, que são formas, elas são formas para que seja possível ao homem realizar a presença de Deus e ter profunda de reverência. O conceito aqui é que a reverência é uma experiência profunda. A reverência não é o cumprimento dessas regras, a reverência é eu cumpri-las como parte do meu propósito de realizar a reverência ou a presença de Deus. É a experiência do relacionamento com Deus na sua presença. Profundo. Por isso é que podemos dizer que Deus aqui, através desta tenda, convida-nos a buscá-lo
as duas palavras que eu defino aqui são intencionalidade e reverência. E nós encontramos aqui, Pedro, já agora que estás a falar nisto, no versículo 7, fala da tenda da congregação, mas depois no versículo 8, não é? Diz que, acontecendo que saindo Moisés à tenda, o povo se levantava, cada um ficava em pé à porta da sua tenda e mostrava realmente a reverência. Eles estavam de forma reverente, olhavam por Moisés até entrar na tenda, e depois no versículo 9 diz que descia a coluna de nuvem, aquela coluna que os tinha acompanhado desde a saída do Egito, não é? Que representava no fundo a presença de Deus. Ela está aqui representada também. É isso, porque Deus quer estar presente no meio do seu povo. E é belo. A verdade é que é esta. O culto a Deus é uma coisa bela. E nós temos, com certeza, todos a experiência de que há momentos de culto em que nós somos profundamente inspirados. E então aí sim, até as formas, elas ajudam a isso. Há um momento em que, imagina, cantamos um hino, todo o povo de Deus se coloca de pé, por exemplo, e todos em uníssono cantam um hino. Criar esses ambientes de reverência... São ambientes que proporcionam o encontro. E o objetivo é o encontro, não é? É isso, encontro. Quando nós conseguimos a conjugação entre estas duas coisas, por isso é que nós, as nossas igrejas ou os templos, desde sempre o ser humano vai fazendo isso. Os templos, no ideal, eles têm beleza, têm grandeza, estão pensados intencionalmente para favorecer, para facilitar esse encontro. Interessante, muito interessante. E aqui está a palavra adoração, no versículo 10, não é? Quando a coluna de nuvem estava à porta da tenda, o povo se levantava e diz e adorava, não é? Esta noção também da adoração aqui no meio deste encontro, não é? A adoração do povo relativamente ao seu Deus, não é? É interessante vermos que logo a seguir a um momento de apostasia e de idolatria, não é? Deus tem aqui algo para tentar reaproximar o povo a si. Há aqui uma iniciativa de Deus, tal como aconteceu com Adão e Eva, quando eles se esconderam e Deus é que veio ter a iniciativa de os buscar onde eles estavam, não é? Aqui Deus teve a iniciativa de buscá-los onde eles estavam para lhes mostrar realmente a sua glória. Hernani, Sim. Mas continuando aqui no versículo 12 e versículo 13 podemos ler o seguinte: Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Temos aqui um texto lindíssimo. Que caminho é este que nós encontramos aqui? Falamos aqui de um caminho. Que caminho é este, em primeiro lugar, não é? Será que há alguma ligação às palavras de Jesus quando ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Olha, como pastor e com a minha formação em teologia, eu fui ver a palavra caminho e descobri que no livro de Êxodo ela aparece algumas vezes. E se vocês me permitem, vou citar aqui alguns, por exemplo, em Êxodo 13, 21, quando Deus guiava o povo pelo caminho com uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Fala da guia pelo caminho, a palavra caminho aparece. Em 23:20, ainda em Êxodo, diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. A mesma palavra utilizada no texto que o Paulo leu. Em 32:8 diz assim: quando Deus avisa Moisés, o texto faz referência quando Deus avisa Moisés da idolatria do bezerro de ouro que fizeram, que nós mencionamos no último episódio, e ele diz que eles se desviaram do caminho. Ok. Interessante. E depois, agora, no capítulo 33:3, um pouco antes, Deus diz que o povo é de dura serviço e que não vai com eles para os não consumir no caminho. Quer dizer, então, que quando eu olhei essas aparições da mesma palavra, eu percebi que claramente há uma direção a seguir, há um caminho que Deus quer para o povo, e nesses contextos dessas palavras, há o povo escolhendo outro caminho. Por isso, podemos pensar no caminho como sendo uma direção que Deus quer. Exatamente isso, um projeto de fé que Deus quer para eles, né? E é interessante porque lá em João 14:6, Jesus vai dizer que ele é esse caminho, né? Então, o que eu cheguei à conclusão, toma a consciência, é de que essa analogia tem a ver com uma caminhada da fé em que nós fazemos com Deus, em que o ser humano é convidado a fazer com Deus. Eu lembro até em uma atividade jovem que nós fizemos alguns anos atrás,
trouxemos por título Fé em Movimento. Né? Porque a fé ela tem mesmo essa perspectiva de crescer, de desenvolver. Né? Jesus mesmo nos fala muitas vezes sobre isso. E aprender com Deus. Eu, por exemplo, ao observar com calma essa caminhada, eu chego, por exemplo, a algumas conclusões. A primeira coisa é que nós não sabemos o caminho. Porque se soubessem, o povo não tinha se desviado do caminho. Segunda coisa é que Deus nos mostra o caminho. Ele nos revela o caminho. A terceira é que, mesmo sabendo o caminho, nós podemos, às vezes, nos desviar dele. Mesmo sabendo a direção. Temos que estar atentos a isso. E a última, que a conclusão que eu cheguei, é que Jesus revela o caminho. Por quê? Porque nem sempre é fácil discernir esse caminho. Eu dou 2 exemplos que eu aprendi com Cristo, por exemplo. Lá no episódio de João capítulo 7, os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem assim: olha, você quer pregar o evangelho, quer cumprir a tua missão como Messias, então vai à festa dos tabernáculos e vai lá pregar para toda a gente. E Jesus diz para eles, diz assim: o meu tempo não é igual ao vosso tempo. Né? E diz que não vai. E eles vão à festa, mas Jesus depois vai. E a sua maneira, ao seu método, Jesus vai cumprir a sua missão na perspectiva que Deus tinha ensinado para ele. Por isso, aprender com Cristo quando ir e não ir, quando falar e não falar, é interessante perceber. Outro episódio, por exemplo, Jesus nos diz no Evangelho que quando alguém nos agredir, nós devemos dar outra face. E o mundo cristão tem essa imagem na mente. Mas quando Jesus foi agredido pelo soldado no julgamento, ele não deu outra face. E não porque não queria dar, mas porque ele achou melhor ali naquele instante chamar a atenção ao soldado, porque provavelmente ele estava a pecar contra a dignidade humana. Então é interessante que saber o caminho nem sempre é fácil e é possível somente na caminhada com Cristo, porque é Ele que é o caminho. Ele que vai passo a passo nos dizendo: agora é por aqui, agora é por ali. E eu acredito que Moisés fez esse pedido porque Moisés chegou à conclusão de que realmente nem sempre é fácil e evidente perceber o caminho. Quando ele sentiu o chamado de Deus, se vocês se lembram, lá no começo do livro de Êxodo, quando ele sentiu o chamado de Deus para libertar o povo, e ele vê um egípcio agredindo um israelita, o que ele faz? Ele vai lá e mata o egípcio. Né? Então, na vontade de fazer a vontade de Deus, ao invés de trazer vida, traz morte. E Moisés, acredito que pela sua própria experiência, Paulo percebeu que esse caminho devia ser feito passo a passo com Cristo, com o Senhor ao lado muito dele. Interessante, muito interessante. Tu falaste aí do que nós devemos crescer, realmente na nossa caminhada com Deus. Sem crescimento nós vamos morrendo, vamos secando, não é? A nossa fé vai secando. Mas precisamos estar dispostos a crescer, a aprender como é o mestre de todos. E às vezes crescer temos que ser limados em alguma aresta da nossa vida e às vezes é com alguma dor, não é? Algum sofrimento que crescemos. Podemos dizer que o caminho é um espaço entre um momento de partida e tem um momento de chegada. E o caminho deve ser feito em função do momento da chegada, não é? Faz-se um caminho para se ir a qualquer lado. E Deus tirou este povo do Egito para o levar a qualquer lado, que era a terra da promessa. E também nos tira a nós do mundo do pecado para nos levar a qualquer lado, não é? É verdade. É a pátria celestial. E há um caminho a fazer, não há 1000 caminhos. Há só um caminho, uma maneira de caminhar, que é Jesus. E este projeto de Deus, esse caminho que tu falavas, este projeto de Deus, logo em Adão e Eva, Deus tinha um projeto para eles, não é? De serem felizes e tinha uma imortalidade condicionada, e eles escolheram um caminho diferente. Porque nós somos criados com livre-arbítrio, não é? E infelizmente muitas vezes escolhemos o caminho errado. Mas falando aquilo que estavas a falar de Jesus, no versículo João capítulo 14, verso 4, diz assim: mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse Jesus, e conheceis o caminho. Então Tomé disse: Senhora, para onde é que tu vais? Como é que nós podemos saber o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho. Claro. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, é por Ele que nós vamos até Deus. Não é? E é fazendo como Ele. Ele é o caminho também como modelo de comportamento, não é? De ação, exatamente. Nós precisamos andar neste caminho. Bem, Hortelinda, temos aqui uma pergunta muito interessante para ti, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 33, versos agora sim 18 a 23. E é muito interessante porquê? Porque aqui é um pedido expresso de Moisés, não é? Moisés vai dizer assim, a partir do verso 18 até o 23. Então ele disse: rogo-te, é Moisés que fala, não é? Rogo-te que me mostres a tua glória.
Porém, ele disse: eu farei passar por ti toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque nenhum homem viu a minha face e viveu. Ou podemos pôr no futuro: nenhum homem verá a minha face e viverá, em algumas traduções. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não a verás. Será possível entender este pedido que aqui Moisés faz a Deus? Era apenas curiosidade que ele tinha, ou ele queria algo mais profundo, queria uma experiência mais profunda com Deus? Possivelmente também seria um pouco de curiosidade, não é? Penso que a curiosidade é própria do homem, só o ser humano é que é curioso, os outros animais não são curiosos. Possivelmente ele também teria curiosidade, mas aqui há mais que curiosidade, não é? O pedido de Moisés de ver a face de Deus correspondia a um desejo profundo de conhecer Deus. Ele já tinha visto Deus através da teofania da sarça ardente, ele já tinha visto o poder de Deus através dos milagres realizados mesmo por seu intermédio, não é? No Egito. Podemos dizer até que ele tinha sentido o hálito de Deus, porque diz o texto que Deus falava com ele cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Esta proximidade dele com Deus. Realmente só lhe faltava ver o rosto de Deus, e isso falo-ia, subir a um outro patamar. Tratava-se sobretudo de um desejo de conhecer mais, esta necessidade de ir mais longe sempre, de conhecer mais de Deus, portanto, que é o absoluto. Tratava-se de um bom desejo, não é? Agora, a resposta de Deus é um não inegociável, não. E como leste aí, ninguém verá a minha face e viverá, não é? Nenhum homem pode ver a minha face e viver. E porquê? Porque é que Moisés, tão na presença de Deus que quase sentia o seu hálito, não podia ver a sua glória? Porque nenhum homem no seu estado de pecado mortal pode ver a face de Deus. Porque para o pecado, para o pecador, a glória de Deus é um fogo consumidor, como diz noutros textos das Sagradas Escrituras. Mesmo alguns profetas, como Daniel, como o apóstolo João, ele relata no Apocalipse que viram Deus e viram Cristo em visão, nem foi cara a cara, foi em visão. O que é que lhes aconteceu? Desmaiaram. Jesus no céu, glorificado. Também, não é? Exatamente, mas João caiu como morto ao ver Jesus glorificado. E Daniel ficou realmente desmaiado ao ver certamente Jesus também. Ou seja, é para nos proteger a nós, é porque o ser humano não pode. Deus mostrou o máximo. Reparem, quando Deus se manifesta no monte, faz a aliança com o povo, Deus diz: ninguém toque no monte, nem nenhum animal se aproxime. Portanto, Deus estava a proteger o povo. Deus aproximou-se tanto que se tornou um perigo para o seu povo. Não se aproximem. Não é porque os considerava indignos, mas é porque realmente a presença de Deus é um fogo consumidor. E então o Senhor quis proteger. Felizmente que não será sempre assim, não é? Na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 8, é-nos dito que Deus desfará o ímpio. Jesus, na sua segunda vinda, desfará o ímpio pelo sopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Deus não precisa de fazer mais nada para destruir os ímpios, senão revelar a sua glória. Eles morrem, não é? Desfará o ímpio pelo esplendor da sua vinda. Felizmente cá no livro do Apocalipse, no final mesmo do livro, a bonita promessa, não é? De que estaremos com Deus. Verão o seu rosto, os servos de Deus verão o seu rosto, contemplarão a sua face e nas suas testas estará o seu nome. Portanto, este impasse do pecado, este parênteses que não nos permite ver a glória de Deus, quando ele for completamente resolvido e ultrapassado, poderemos voltar a ver a glória de Deus. No entanto, Deus diz a Moisés: mas eu vou mostrar-te alguma coisa mais importante do que a minha glória, ou aquilo que é a raiz da minha glória, e é o meu caráter, é a minha bondade, é o amor que eu tenho para convosco, não é? Finalmente, quem Deus é mais importante do que quem Deus parece. A glória de Deus, que é brilho, que é esplendor, que é, enfim, aterradora para os pecadores, mas que é deslumbramento,
Deus quer dizer com isto que o maior deslumbramento da minha pessoa é quem eu sou. E é o ser realmente um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de ternura, um Deus que está totalmente disponível para vocês, tanto quanto vocês possam. Não é? É interessante, porque parece, mais uma vez, que o ser humano vai em busca do espetacular. E Deus mostra o essencial. E Deus mostra aquilo que lhe interessa de verdade, que é o caráter. É o seu caráter. Será sempre o nosso deslumbramento de todos os salvos por toda a eternidade. Mas há uma coisa que Deus diz aí, que tu leste no versículo 21 e 23, que há uma concessão da parte de Deus, não é? Deus diz, meter-te-ei na rocha, na fenda, e depois ver-me-ás pelas costas. Na realidade, Moisés nunca disse o que é que tinha visto. Ele descreve a sarça ardente, ele descreve todos os atos de Deus, ele teve o privilégio de ver Deus pelas costas. Mas, na realidade, o que é que Moisés viu? O que é que quer dizer isto, ver Deus pelas costas? Ver-me-ás pelas costas. É uma concessão e, ao mesmo tempo, um desafio que Deus faz. Ou seja, ver-me-ás depois de eu ter passado. Ver-me-ás depois de eu ter agido. Ver-me-ás depois, não antes. Geralmente nós queremos ver Deus antes. O que é que Ele vai fazer? Como é que vai fazer? O que é que vai acontecer? Como é que vai resolver este problema? Deus diz, ver-me-ás pelas costas. Depois de eu ter passado, tu verás que eu passei e tu me conhecerás por aquilo que eu fiz na tua vida. É isso que o Senhor nos diz a nós. Eu passarei, revelarei toda a minha vontade. E é depois de eu passar, de eu ter agido na tua vida, de eu ter transformado, de eu ter resolvido os teus temores, tudo aquilo que realmente tu temes, que então tu me verás, ver-me-ás pelas costas. Então que nós possamos hoje estar atentos à passagem de Deus. Quando Deus passa na nossa vida, finalmente podemos ver hoje o rasto que Deus deixa, portanto, na nossa vida ao passar e na história e na vida, portanto, de cada crente também. Grande pergunta, o grande pedido, não é? Mostra-me a tua glória. Não é? Seria bom nós sentirmos isso que tu disseste agora, não é? Sobretudo vermos o caráter de Deus agir nas nossas vidas. Exatamente. O rasto de Deus em nós. Queridos amigos, vamos voltar a este tema tão importante, não é? Da glória de Deus e do seu caráter, não é? Como Deus se revela, e eu gostava que falar aqui para o Pedro. Vou ler aqui um texto que é um bocadinho longo, Pedro, mas eu vou lê-lo aqui na minha Bíblia, no capítulo 34 do livro de Êxodo, do versículo 4 ao versículo 10, uma vez que é Bíblia aberta, vamos ler diretamente na nossa palavra, e também aconselhamos a todos a que tenham a sua Bíblia na mão e que possam também abrir a Bíblia em Êxodo 34, a partir do verso 4 até o verso 10. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando depois o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até à 3ª e 4ª geração. Então Moisés apressou-se e inclinou a sua cabeça à terra e adorou. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é dura cerviz, porém perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por isso sua herança. Então disse: eis que faço uma aliança, farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Pedro, este é um Deus realmente grandioso, não é? Que Deus é este que se revela a Moisés, e que experiência é esta que Moisés tem aqui, ao ponto dele, no versículo 8 diz, se inclinou e adorou este Deus. De facto, o que este texto é extraordinário é em nos mostrar uma imagem de Deus. Claro que isto vem na continuidade do que estávamos aqui ainda há pouco a estudar, antes do intervalo. Esta ideia, claro, de uma vontade humana de ver Deus, de perceber a sua glória e Deus a mostrar qual é o limite da sua revelação.
E agora percebemos de facto aqui o que é que Deus quer revelar. O que é que importa na revelação de Deus aos homens, e nós percebemos este conjunto de características, de virtudes que são a essência de Deus. Esta é que é a face de Deus. Talvez seja por isso aqui no capítulo a seguir é como se tivéssemos a resposta a essa indagação, esse anseio de Moisés de ver a face de Deus. A face de Deus é o que Ele é. É este conjunto de virtudes, é esta essência de um ser que tem todas as virtudes que é possível serem manifestadas no universo. Deus é o somatório de todas as virtudes, de todas as coisas boas. Deus é a soma de tudo o que é belo, de tudo o que é bom. Porque todas as coisas às quais nós designamos como sendo belas, boas ou agradáveis, elas são uma manifestação daquilo que já existia em Deus. Sempre existiu Nele. nele. Há um pensamento talvez um pouco filosófico, se quisermos, mas que eu acredito na sua profundidade e necessidade. Quando ainda não existia nada, tudo já existia. Nele. Nele. Ok, agora uma frase um pouco filosófica no seu sentido, ao tentar desmultiplicá-lo, o que é que isto quer dizer? Então, basta fazermos o pensamento ao contrário, que é muitas vezes assim que conseguimos organizar o pensamento. Então, quando nós olhamos para tudo, o que é que nós vemos? No fundo, eu estou à procura aqui que é de uma descrição do universo e de toda a obra criada. Que coisas, que palavras é que nós encontraríamos? Grandeza. O universo é tão vasto, hoje, aliás, está basicamente provado, porque a ciência tem conseguido, sobretudo, conseguimos criar instrumentos de observação absolutamente impressionantes que permitem observar o universo, e hoje já está claro que o universo é infinito. Portanto, hoje, a ciência hoje já conseguiu vislumbrar um conjunto de galáxias praticamente incontáveis. E todas elas, à escala do que nós conhecemos, são absolutamente gigantescas. É o mesmo que dizer que o homem hoje está a ter, pela primeira vez, uma evidência do infinito. Então, isto era só para dizer grandeza. O que é que nós vemos mais no universo? Beleza. Antes do pecado, perfeição. Podemos dizer perfeição, claro, porque algumas coisas, a perfeição, por exemplo, está, que era o elemento que eu ia dizer a seguir, é a ordem. Portanto, nós vemos grandeza e beleza porque contemplamos as coisas e dizemos que maravilha é esta. Estou a falar de tudo, pode ser desde uma paisagem absolutamente extraordinária, mesmo uma paisagem simples. Eu há uma semana atrás batizei uma pessoa ali em São Pedro do Sul, que o Paulo conhece bem, já viveu por lá perto. E que sítio maravilhoso, com a água ali a cair numa espécie de mesmo umas cascatas, um de verde, que sítio maravilhoso. E estamos a falar de uma coisa tão simples, mas todos nós ou já estivemos ou já vimos paisagens. Há coisas absolutamente extraordinárias. E ainda assim deturpadas um pouco com... Nós sabemos que elas estão muito deturpadas, mas a beleza é uma coisa por demais evidente no universo. Mas depois há essa questão da ordem, porque todos os elementos, todos os ecossistemas estão conjugados de uma forma absolutamente extraordinária, matemática e interdependente. Quer dizer, umas coisas só existem porque as outras têm aquela estrutura. Ok, nós olhamos para o universo, seja este infinito ou a pequenez de um átomo, vemos pelo menos estas três coisas, e agora dizemos assim, e quando nada disto existia? Porque já houve um tempo em que nada disto existia. Logo, Deus tinha em si mesmas todas estas características e, portanto, ele, como Criador, desmultiplicou na sua obra aquilo que estava em si mesmo. Deu-lhes corpo. Tornou-se em algo, por isso é aquela ideia de que Deus disse e a coisa fez-se, mas para ele dizer que se faça o universo, que as estrelas se conjugam e que se separa a noite e o dia, ou a terra, a porção seca da porção molhada. Ou seja, quando Deus disse e essas coisas apareceram, quer dizer que potencialmente elas todas já existiam.
existiam na sua mente criativa, existiam nele. Por isso é que quase também num ponto de vista filosófico o apóstolo Paulo chega a dizer tudo foi feito por ele, para ele e nele. Ou seja, quando reduzimos toda a criação e tudo se conjuga, existe um ponto profundo. Há uma curiosidade que é que as experiências que têm sido feitas e uma certa observação naturalista do universo hoje chega à conclusão de que, por isso se fala de um Big Bang, que é a ideia de que toda a energia que existe no universo, que está transformada em matéria, já toda... Isto é o que os cientistas explicam a partir da observação. Claro que é uma dedução porque ninguém lá esteve. Mas não interessa entrar muito em detalhe, mas o facto do universo estar em expansão e a velocidade disso permitiu chegar à conclusão. Tudo isto já esteve concentrado num ponto. Nem interessa o tamanho do ponto, é literalmente um ponto. Isto é o que diz a ciência. Há uma curiosidade absolutamente, para mim, extraordinária nisto, é que nós, como crentes criacionistas, estamos totalmente de acordo com isto. Claro. Ou seja, houve um tempo em que o espaço e a matéria não existiam e estavam totalmente condensadas num ponto. Deus. Ele é essa energia absolutamente pura, onde tudo se concentra. E um dia Deus desejou e quis que as coisas fossem. Acontecessem. Ao elas se acontecerem, elas manifestam todas as características dele. Por isso, se nós falamos de grandeza, ou de beleza, ou de ordem, porque demos o exemplo delas três, Deus é assim. E podemos dizer que na recuperação de todas as coisas, quando o mal for completamente eliminado, diz o apóstolo Paulo, ele diz, quando todas as coisas lhe tiverem sujeitas ao Filho, então também o mesmo Filho sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É essa unidade que tu dizes. Enfim, não voltaremos ao ponto, a esse ponto anterior à criação, mas voltaremos a essa criação totalmente em harmonia e sob a autoridade de Deus. Em que tudo manifesta essas características iniciais. Eu vou terminar, que o meu tempo já passou, Sim. mas chegando agora, voltando ao texto, para dizer que quando Deus se manifestou a Moisés e manifestou-se como esse ser compassivo, paciente, cheio de graça, cheio de perdão, justo, santo, essas características todas que estão potencialmente em Deus estão manifestas nas suas criaturas. Então, quando Deus aparece, o que interessa não é nem o que Ele faz, nem o poder que Ele tem, é o que Ele é. E a maravilha disto é que, na verdade, quando Deus aparece assim, significa que nós podemos ser assim. Que é exatamente essa ideia de que tudo será assim, e nós hoje olhamos para Deus e o que nós precisamos é procurar ser como Ele. Totalmente compassivos, pacientes, cheios de misericórdia, justos e santos, porque isso é um reflexo do que Deus é. Buscar, no fundo, a imagem do seu caráter. Essa imagem. Essa imagem. E a consequência, Hernani, também é algo que vai ficar gravada e marcada naquele que experiencia este relacionamento, não é? Este encontro com Deus. E uma das coisas que nós vemos é aqui que o rosto de Moisés vai resplandecer. Não é? Eu vou ler aqui esta passagem para depois fazer-te uma pergunta. Em Êxodo 34, a partir do verso 29 e 30, e depois do 33 ao 35. Diz assim: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto esplandecia depois que falara com Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs o véu sobre o seu rosto, porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirou o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel, que lhes era ordenado. Assim, pois, viram os filhos de Israel o rosto de Moisés e que resplandecia a pele do seu rosto. E tornava a Moisés a pôr o véu sobre o rosto até entrar para falar com ele. Portanto, aqui também temos uma consequência que adveio deste encontro que Moisés teve com Deus, não é? Que foi o seu rosto resplandecia por essa presença, por essa glória que ele próprio recebeu quando se encontrou com Deus no Monte Sinai. E, claro, as tábuas de pedra, do testemunho estavam nas suas mãos. Como é que nós podemos explicar este brilho que resplandecia da cara de Moisés? Como é que nós podemos explicar? Sabe, me faz pensar um pouco em Adão e Eva.
A Bíblia descreve quando Deus fez o homem, que eles estavam nus, mas não tinham do que se envergonhar, provavelmente porque no contato direto com Deus, eles refletiam a glória de Deus, né? A Bíblia também nos descreve várias vezes na aparição do divino essa glória dos anjos, né? Esse brilho que até no nascimento de Jesus, a estrela, né? que foi seguida pelos próprio santuário, o Shekinah. Exatamente. Então essa constante revelação de Deus, dessa glória que refletia dele, parece-me ser alguma coisa real, um brilho mesmo, que até foi mencionado pelo Ortelinda como sendo uma das realidades que o homem que não quer Deus na vida vai ter que enfrentar um dia, e por isso será exterminado, porque não aceita que essa glória vá lhe transformando pouco a pouco. Aceitou o caráter, a glória mata. Exatamente. A primeira coisa que eu percebo nesse episódio é que Moisés não tinha consciência dessa glória que refletia dele, né? Ele não percebia isso. Ora, se nós trouxermos isso para a nossa experiência com Cristo, nós vamos perceber que a primeira pessoa que não percebe que está a refletir a glória de Deus é aquele que está a fazer. Os outros veem, mas ele não, né? Ele, na verdade, nem sequer tem consciência daquilo que está a acontecer, até alguém lhe dizer, olha, você reparou que está acontecendo isso e aquilo, né? Eu, por exemplo, acho interessante, numa espécie de perspectiva ao contrário, eu, numa época da vida, afastei-me do Senhor, e a minha irmã levava uma amiga à casa, uma amiga cristã, e depois, quando voltei para Cristo, um dia essa amiga falou para mim, Hernani, quando eu ia na tua casa, eu tinha tanto medo de ti. Eu não tenho uma cara muito jeitosa, eu percebo isso, mas ela disse que eu tinha uma aparência, uma cara de pessoa brava, de pessoa que estava descontente, de quem tinha um ódio no coração, né? E é interessante que ela falou, agora mudou, né? Agora eu olho para ti e vejo alguém que reflete aquilo que Cristo é. É interessante perceber que, sem perceber, nós vamos refletir essa glória. E Moisés... Aquilo que chamamos o semblante. Exato. Então, o semblante de uma pessoa muda. Ou sem ele, nas trevas, o semblante muda. Tem coisas físicas aí associadas. Exatamente. Então eu acredito que Moisés aqui, para já, não percebia, né? Ele refletia essa glória depois do momento de ter descido, que o texto que o Paulo leu, de descido do Sinai, né? Onde ele foi trazer o decálogo. É interessante perceber que João descreve Jesus como sendo o verbo, que em grego é a palavra logos, né? Ora, no contato com Cristo é que nós vamos sendo transformados por essa glória, esse reflexo, né, da presença do Senhor, né? É interessante também perceber que Moisés refletiu essa glória não só no Sinai, mas também quando encontrava-se com Deus na tenda que ele chamava da tenda da congregação, né? Mais adiante talvez nós possamos falar disso um bocadinho, mas o que é certo é que nesses momentos ele refletia essa glória, não somente no Sinai, mas ali. E Paulo vai usar em Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 3, do verso 13 ao verso 16, essa experiência de Moisés, para dizer que há alguns que não compreendem muito bem a glória de Deus, não conseguem compreender, e Moisés não conseguiam compreender, e Moisés tinha que tapar os olhos, tapar-se com o véu, né? E Paulo vai dizer que quando eles aceitam Cristo, o véu lhes é retirado, para que eles possam olhar diretamente para essa glória e perceber tudo isso. Ora, a reflexão que eu faço sobre essa glória também... Tu dizias que era em 2 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 13 ao verso 16. Ok, e o verso 18 também diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Exatamente. Então, essa experiência Paulo vai usar para dizer que é uma experiência real, que acontece hoje. Alguns não entendem a glória de Deus, não percebem o Deus de amor, de compaixão, de misericórdia, mas quando olham para Cristo, o véu é retirado e eles começam a compreender, porque Cristo, a maior revelação da glória de Deus, tanto é que no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus vai dizer, Pai, agora eu vou revelar a tua glória, e esse é o momento da cruz. Né? Então, quando nós olhamos para Cristo, na cruz nós percebemos a glória de Deus. E eu finalizo a reflexão sobre esse tema, sobre o episódio da bênção sacerdotal que Deus tinha dado para que o povo, né, que o desejo de Deus é que o brilho da glória de Deus refletisse sobre o povo. Ora, isso só é possível através
do estar com Deus, da caminhada com Deus. Moisés refletiu a glória de Deus porque passou tempo com ele. Ora, quando Deus pede para que a bênção de Deus seja refletir a glória, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto. O que Deus quer? O objetivo do santuário é quer proximidade, quer estar juntos. Por isso eu acredito que essa é uma das grandes lições que nós podemos tirar para nós, Paulo, desse episódio de Moisés. Excelente. E nós temos que refletir realmente a imagem de Deus. Quanto mais perto estamos de Deus, quanto mais íntimos estamos com Deus, quanto mais nos relacionamos com Ele, mais iremos refletir o seu caráter aos outros. Naturalmente. É espontâneo, não é? Ortelinda, há aqui uma expressão muito interessante em vários textos, Êxodo 33, 12 e 13, 36, 16 e 17, 34, 9 e 10, que é encontraste graça aos meus olhos, não é? Deus diz isso, encontraste graça aos meus olhos. Qual é que é o significado destas palavras, em primeiro lugar? E em segundo lugar, será que hoje também podemos achar graça aos olhos de Deus? Sim, certamente, não é? Achar graça aos olhos de Deus acontece muitas vezes na Bíblia e acontece muitas vezes até aqui no livro de Êxodo, não é? Deus fez com que os israelitas achassem graça aos olhos do faraó. Deus fez... Moisés achou graça aos olhos de Deus. O povo achou graça aos olhos de Deus. Achar graça aos olhos de Deus é obter favor, porque é isso que quer dizer graça, não é? É favor imerecido, é achar um bom acolhimento, aceitação, boa vontade de Deus. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, cantaram boa vontade para com os homens. Isso é, portanto, graça, disponibilidade, perdão, bênção, aceitação, salvação. Há pouco eu estava a ouvir o Pedro que falava sobre todas as coisas estarem em Deus, não é? E fazerem parte de Deus antes delas terem existido. Só nessa altura é que se manifestaram. Eu penso que a graça de Deus só se manifestou para com o homem pecador. Deus é amor. A graça é o amor de Deus tornado misericórdia, compaixão, perdão, dom, sacrifício. Ou seja, é um amor que... E isto faz-nos pensar que o universo não conheceria se não tivesse existido o mal. É por isso que o mal, no fim, contribuirá para a glória de Deus. Porquê? Porque por causa do mal, Deus teve que desdobrar esse amor que Ele é, não é? E revelá-lo, manifestá-lo de maneira a poder beneficiar o homem caído, o homem pecador. É um dom imerecido. Por isso é um dom imerecido. O homem não merece, mas Deus que é amor, esse amor torna-se graça, torna-se, portanto, acolhimento positivo para com o homem, não é? Temos dito várias vezes aqui que o livro de Êxodo é o Evangelho no Antigo Testamento. Ou seja, é a graça, por isso aparece tanto esta frase aqui da graça de Deus. É a boa notícia da graça. O Evangelho quer dizer a boa notícia da graça de Deus, que Deus salva em Jesus. A graça de Deus é motivada pela compaixão e sabemos que essa compaixão é algo que motiva Deus. É aquilo que nós diremos na nossa linguagem mais atual, é pena, é condoer-se, é sentir ternura por aquele que realmente não merece. Isso indica que Deus é sensível. Aliás, a palavra para compaixão no hebraico tem que ver com a palavra útero, quer dizer sensibilidade de entranhas, é ser tocado no mais íntimo das entranhas. A graça de Deus brota deste sentimento que Deus tem, portanto, para com o homem pecador. E em latim a palavra em latim é misericórdia, é ter córdia, é coração e mísero é miserável. Portanto, é ter compaixão para com o miserável. É Deus tratar-nos melhor e acima daquilo que realmente nós merecemos. Logo, a graça é um ato de Deus, é uma atitude de Deus e merecida por parte, portanto, do homem. E é o Novo Testamento que vai tornar este conceito da graça realmente central na teologia cristã, atingindo até mesmo o seu apogeu, podemos dizer, com o apóstolo Paulo, não é? Que diz em Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, é pura graça, é puro dom. E o Evangelho de João coloca nos lábios de Jesus esta declaração, não é? De Deus amou o mundo de tal maneira que se tornou graça
dando o seu Filho para que pudéssemos realmente ser salvos. Portanto, o Evangelho é a boa notícia desta graça, dada a todos. Aqui Deus manifesta esta graça a Moisés, ao povo de Israel. Eles são especiais para Deus, mas eles apenas significam a graça que Deus tem para com todos. Não é? Há a declaração universal da graça, que é também dada por Paulo na epístola de Tito. Ele diz, mas a graça de Deus, este favor, este dom gratuito, não é? Se manifestou a todos os homens, a todos os humanos, não é? Trazendo salvação a todos os homens. Nós somos humanos. Talvez é por isso que Deus vai dizer para o povo de Israel, desculpa, Artelinda, de cortar, é só porque expressou-se aqui, Deus vai dizer para o povo que escolheu-os não porque eles eram um grande povo. Exatamente, mas porque achou graça aos seus olhos. É simplesmente a graça de Deus manifestada. Aliás, ele diz, não vos escolhi por serem um grande povo, mas porque vos amei. Exato. Portanto, o amor é graça, não é? E um dos expoentes máximos da graça é a cruz. É a cruz, é Cristo. Portanto, a graça de Deus vai até aí. Não é? Por isso é que Jesus diz, Deus amou de tal maneira. Esta tal maneira é qualquer coisa que nós não podemos compreender. Deus amou até aí. Eu penso que só na eternidade poderemos compreender o que Jesus fez, porque só aí podemos compreender o que Ele deixou, aquilo a que Ele renunciou para poder tornar-se graça, porque Cristo finalmente é a concentração da graça para todos nós, porque nele temos todas as coisas. Eu gostei muito desta ideia que tu expressavas há pouco e fez-me até lembrar uma passagem, que não me recordo bem onde é que está, mas sei que era uma frase conhecida, muito inspiradora, que é esta ideia de que a graça é uma experiência que só se manifesta para com os seres humanos, porque o resto de toda a obra criadora de Deus não precisa de graça. Não, os anjos não precisam. Então há essa frase que li há uns anos atrás de que os anjos, na verdade, ficam espantados. Exato. E em êxtase, quase admiração de Deus, de como é que Deus manifesta esta forma de amar, porque eles não a podem compreender dessa forma, mas veem Deus a amar dessa forma. Então, até para os anjos é espantoso que Deus possa amar desta forma. Portanto, a graça é uma revelação suplementar de Deus para o universo. E só existe porque nós realmente pecamos. Mas está além da compreensão, tanto dos anjos como dos humanos, só Deus... E talvez este amor é tão insondável. Mas então, devemos deixar-nos encantar. Isso. Não é? E talvez por isso aqui Paulo e Cristo e a Bíblia vai ser tão incisiva contra a salvação pelas obras, porque ela anula esta graça, beleza toda dessa disponibilidade. Exatamente. Se tu podes fazer pelas tuas obras, a não graça de Deus deixa de ser necessária. Louvado seja Deus, não é? Amém por isso. Por essa graça. Obrigado, amigos, por esta partilha. Ainda temos aqui 2 minutinhos. Eu vou pedir ao Pedro que deixe lá para casa uma mensagem final e depois terminamos com a Hortelinda também com uma mensagem para o nosso auditório. Tudo o que falámos aqui sobre esta dimensão da glória de Deus, eu acho que está bem sintetizado no texto de Êxodo 33, onde hoje estivemos, e o versículo 11, que diz que falou o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. O que quer dizer que hoje nós podemos ainda estar na mesma posição de Moisés. Porque é possível falar a Deus como um amigo. E se alguém porventura não teve esta experiência, está mais do que a tempo de ter esta graça bendita de sentir Deus como um amigo. Hortelinda, 30 segundos. Sim, e ia tomar uma palavra que tu disseste há pouco. Tu disseste que realmente a graça de Deus se manifesta sobretudo na cruz, não é? Esse momento em que o humano rejeita totalmente Jesus, mas Jesus é crucificado e mantém os seus braços abertos. E a graça é isto. É um Deus de braços abertos. Sejas quem fores, estejas onde estiveres, Ele está disponível para ti e está à tua espera. Obrigado, é mesmo isso. A graça de Deus quer alcançar-vos, alcançar-te, meu querido amigo, e pode fazê-lo através desta revista, porque esta revista está aqui, ela foi escrita com uma intenção. Esta intenção é para que tu possas encontrar em Jesus, como aqui falámos, o teu grande amigo. Este amigo que está disponível, que está de braços abertos para te receber. Tens que enviar uma mensagem para 933 939291. Envie uma mensagem para receber gratuitamente esta revista que te vai ajudar a encontrar este Jesus que é o nosso grande amigo. Esta graça de Deus que quer alcançar-nos a todos nós. Que o Senhor te abençoe. Também recordo que este mesmo número
está disponível para enviar alguma sugestão ou algum pedido de estudo aprofundado da Palavra de Deus, talvez um estudo mais personalizado, quem sabe, os nossos instrutores bíblicos estão prontos para o fazer. Que Deus te abençoe. Marcamos um encontro para o próximo episódio, que será o último. Fica bem, fique com Deus.